sobre a impressionante atitude da mulher do vaso de alabastro. Alguns já conhecem essa passagem muito bem, mas talvez outros estejam começando, dando seus primeiros passos na fé, e talvez ainda não sabem do que eu estou falando. Então, vou traçar aqui um momento aqui, um recorte na vida de Jesus, e como aconteceu este fato, e o que este fato pode nos ensinar, nos abençoar, o que este momento tem a nos falar, nós que somos e que vivemos, como foi orado agora há pouco, somos pecadores, somos humanos, somos gente, vivemos o nosso dia a dia e em algum momento na história da nossa vida, nós passamos a conhecer a Deus de um jeito que ainda não conhecíamos, uma coisa nova para muitos de nós. E o que uma passagem como essa pode nos ensinar? E mesmo nos ajudar, porque é isso que a Escritura sempre faz. A Escritura sempre oferece, de alguma maneira, condições, subsídios para continuarmos a nossa caminhada. Vamos ler? Está escrito então em Marcos capítulo 14, 3 a 9. Acompanhe, por favor. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Então, na verdade, estava bem próximo um momento, que era o momento da Páscoa em Jerusalém. Momento de festa, na verdade. Momento de celebração, momento de alegria. Momento de lembrar que um dia Deus, com a sua graça e sua misericórdia, havia atendido ao clamor, à aflição do seu povo e o havia libertado. Então a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, eram para celebrar a Deus, para glorificá-lo, para agradecer, porque o que Deus havia feito por eles era algo que eles por si só não poderiam fazer. Então tem um elemento teológico muito profundo aqui, que é o da provisão de Deus. Podemos ter alguma coisa que não venha de Deus? Podemos conseguir alcançar algum tipo de proteção, livramento, que não venha de Deus? A resposta é não. O povo não poderia ser autoliberto do Egito, por exemplo, e se o povo não tinha essa força teria de vir de Deus. Então a libertação foi pelo poder de Deus, o Deus que tudo pode e que tudo faz. E desse grande ato de Deus, então muitos outros vão sendo percebidos pelo povo. Deus não é só o Deus que liberta, Deus é o Deus que sustenta. Deus é o Deus que conduz, sustenta com o maná, conduz com a nuvem, e eles vão conhecendo a Deus de maneira
que quanto mais eles o conhecem, o natural é que mais eles o adorem. Então, essa é a dinâmica natural de Deus e do seu povo, desde os primórdios. O Deus que agiu com o seu povo, guardou, protegeu, libertou, mostrou que eles poderiam confiar nele. E quanto mais este povo conhecia a Deus, mais cultuava. Essa é a dinâmica. Veja como é que isso se deu. A crescente dessa dinâmica do contato de Deus com o seu povo. Num primeiro momento, lá no início de tudo, Deus, quando levou o povo para o deserto, estabeleceu o tabernáculo. E o povo adorava a Deus daquela maneira. Depois passou um tempo mais e o povo foi levado para a terra prometida. E Deus deu o templo. E o povo adorava a Deus daquela maneira. Primeiro com o tabernáculo, depois com o templo. Primeiro de uma maneira mais concentrada, depois com uma maneira mais ampla. E a partir do período apostólico, já não é mais tabernáculo, já não é mais templo, mas é a igreja. Então, note a crescente do relacionamento de Deus com o seu povo. Num primeiro momento no tabernáculo, depois com o templo e depois com a igreja. Então, a igreja, ela faz parte na história de Deus com o seu povo, ela faz parte, ela é um instrumento para que as pessoas, de tanto que conhecem a Deus, mais o adoram, mais o glorificam, mais amam as suas palavras, as suas orientações. Quanto mais a igreja conhece o seu Senhor, mais ela se ajoelha diante do seu Senhor, mais ela nas suas orações o reconhece. E quando Jesus foi enviado, então, como o Filho de Deus, para estabelecer, fundamentar o cristianismo, certamente nem todos o receberam muito bem. O farisaísmo não o recebeu bem. Ou seja, o judaísmo não se alegrou com a chegada do Filho de Deus. O romanismo também não o recebeu muito bem. O império e o poder não receberam como se ele fosse o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Então, a religião não o aceitou. Os poderes da sua época não o aceitaram. Ele teve dificuldades também com as culturas dominantes, por exemplo, a cultura helenista, os gregos e os seus pensamentos. Ou seja, ao chegar o Filho de Deus, o que inauguraria esse projeto chamado Igreja Cristã, o cristianismo, ele teve enormes rejeições. Não era para ser assim, mas foi. Essa é a realidade dos fatos. E então Jesus chega e já tem reações duríssimas contra ele, tanto do judaísmo, quanto do helenismo, quanto do romanismo. Como é que será? Como as pessoas o reconhecerão? Algumas vezes Jesus fez essa pergunta: o que as pessoas têm falado acerca de mim? E algumas vezes as respostas eram muito estranhas. Dizem que tu és um rei, ou um futuro rei, parecido com Davi. Em determinado momento ele disse aos fariseus: eu não sou só um descendente de Davi. Davi já me chamou de Senhor, sabiam? Então, eu não sou só um filho de Davi. Eu sou mais do que Davi. Em determinado momento, discutiram com ele sobre autoridade. Quando ele foi falar de autoridade, ele disse: eu e o meu pai somos um. Então vocês não podem me considerar como um mestre da lei. Eu não sou um rabino somente. Eu não sou um rei, ou não serei um rei parecido com Davi somente. E quando o autor aos Hebreus fala sobre a expiação de pecados, diz que Jesus não é um sacerdote segundo a ordem araônica, mas ele o é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Bom, tudo isso é Jesus.
Jesus é a base da igreja cristã. Mas como é que as pessoas viam a Jesus no dia a dia? Essa aqui é uma passagem que nos ajuda a perceber. Ele está em Betânia, diz o texto, e quase que numa questão contrária, se era momento de festa, de Páscoa, de celebração, Betânia quer dizer casa triste. O nome Beit é casa, e Betânia é lugar triste. É uma coisa interessante, é lá que Jesus está, segundo a palavra de Deus, reclinado à mesa em casa de Simão. Diz aqui no versículo 3, provavelmente Simão, o leproso, como está escrito aqui, tenha sido alguém curado por Jesus em algum momento, e é lá que Jesus está, então, com os seus discípulos, né? E a pressão sobre ele é a pressão que está no versículo 2. Eles estavam querendo matá-lo, não durante a festa, por causa do medo de movimento, de alvoroço do povo. Mas veja no versículo 14:1, o interesse da religião dominante da época: prendê-lo e matá-lo. Esse era o objetivo. Então era uma festa de celebração, mas Jesus sabia da pressão e sabia o que estava por acontecer, do ponto de vista do risco. E ele está em Betânia, então, agora, na casa de Simão. Desde que está ali, certamente seus discípulos estão com ele, outras pessoas, mas a surpresa é o que esta mulher faz. Veio, diz o texto, uma mulher trazendo um vaso de alabastro, e este vaso, só o vaso já era um item de luxo. O vaso, estudiosos dizem que é de mais ou menos de 300 a 400 ml. É um pequeno vaso, mas é um item caro, de um produto, de um calcário nobre. É um vaso que pode, de acordo com o preparo, se parecer com o vidro de hoje, translúcido, mas para aquela época é alguma coisa extremamente cara. Mas o que tem dentro deste vaso de alabastro é mais caro que o vaso. O texto diz que estava cheio de nardo puro. Cheio de nardo puro. E então ela quebra o vaso, ou seja, como se fosse um selo, ela quebra a parte de cima do vaso, não é que ela estoura o vaso, ela quebra a parte de cima e derrama o nardo sobre Jesus. Bom, este é um ato extremamente pitoresco, porque alguém olha para aquela situação e não consegue entender por que ela está derramando este perfume sobre Jesus. O que a move? Que sensibilidade é essa? Seria um ato louco? Seria alguma coisa que ela poderia receber em troca? Seria uma ordem de Jesus? Quem estaria naquele momento concordando com o ato que ela estava praticando? Olha, não é todo dia que alguém vem e derrama alguma coisa extremamente valiosa sobre Jesus mesmo. Mas ela o fez. Aqui no texto diz que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Em 3 passagens está assim, que esta mulher, que aqui não é dito o nome, mas no Evangelho de João é dito que é Maria, irmã de Lázaro. Em 3 lugares é derramado sobre a cabeça de Jesus. Mas João diz que foi sobre os pés de Jesus. E ela teria secado os seus pés com os seus próprios cabelos. Nos 2 casos, uma soma de fatos, provavelmente nós tenhamos o mesmo ato. Não só um ou só outro. Não é a minha defesa nessa manhã explicar o que aconteceu em João e o que acontece nos outros 3 sinóticos. Meu ponto é, esta mulher esteve diante de Jesus com o vaso de alabastro
com o nardo puro que o texto diz que poderia ser vendido por 300 denários. Só para você ter uma ideia deste valor para a época, o trabalho de um dia, os lavradores na vinha, por exemplo, foram contratados por 1 denário por dia. Então, o preço de um dia de trabalho vezes 300. Este é o valor que está aqui sendo derramado, sendo, entre aspas, jogado fora. Entre aspas, poderia ser muito melhor utilizado se fosse trocado por moedas. É o que alguns dos discípulos reclamam. O texto diz que indignaram-se alguns entre si, no versículo 4. Mas lá em João e também em Marcos, outros textos que são textos paralelos, dizem que o que mais se indignou foi Judas. Mas os discípulos concordaram com Judas. Então, parece que ninguém se agrada do que a mulher fez. Parece que todos estão contra ela. Olha, eles ficam indignados contra ela e julgam que o que ela fez foi o maior erro do dia. É como se eles dissessem assim: não sabíamos que tinha tanto recurso, mas com tanto recurso, como é que desperdiça desse jeito? Isso está no versículo 4. Porque este perfume poderia ser vendido, e diz um dos discípulos ou os discípulos, e poderia se dar aos pobres. E a palavra de Deus diz que eles murmuravam contra ela. Então é alguém que parece ter conseguido desagradar a todo mundo. Mas aí vem o versículo 6. Eu estou explicando esse texto para fazer algumas aplicações. Vem o versículo 6. E o versículo 6 é a frase de Jesus. Deixem-na. Não a molestem ou não a incomodem. Ela praticou boa ação para comigo. Vejam só. Boa ação, boas obras, o entendimento de fazer alguma coisa, ação social, a ideia era que fosse para os pobres. Ação social normalmente é visto em relação a quem tem menor necessidade. Isso é uma ação social. Mas esta mulher, de maneira impressionante, esta mulher praticou uma boa ação para com Jesus, diz o texto. E aquilo que pode até te deixar com uma pulga atrás da orelha, Jesus não recriminou. Jesus não concordou com os discípulos. Jesus não se assustou com a sua oferta. Jesus não a repreendeu como todos a repreenderam. E não murmurou contra ela, como todos haviam murmurado. Por quê? É a pergunta, né? Porque essa era a lógica. A lógica era, se alguém tem algum recurso, então vende algum bem valioso, vende para que tenhamos um caixa grande para atender aos necessitados. Havia muitos necessitados nesse tempo, mas Jesus aceitou o que essa mulher fez. E o que ela fez era contrário a tudo o que se imaginava ser normal. Tanto é que os discípulos não concordam e ninguém concordaria. E talvez se eu e você estivéssemos lá, também não concordaríamos. E pensaríamos, o que será que essa mulher está fazendo? O que ela sabe que eu não sei? Talvez esteja aí a chave para entender o porquê ela ter derramado o nardo puro sobre Jesus. Que talvez, ao saber quem ele era, ela também entendia que o que ela fizesse a ele, tudo que ela fizesse a ele, ainda era pouco. Ao entender quem é que estava ali, muitas vezes Jesus disse, o que é que o povo diz de mim? E uns diziam, que tu és o filho de Davi. Quando Jesus foi entrando em Jerusalém e palmas foram colocadas,
O coro era grande: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que vem, bendito em nome, aquele que entra na cidade santa, em nome de Deus, bendito é o que vem. Esse era o coro. Ao final, quando Jesus entrou na cidade, e eles esperavam que ele fosse para o templo, que ele fosse para o trono, para reinar, para derrubar os romanos, ele vai ao templo, para purificar o templo. Quem é este? É um rei? É um profeta? É um sacerdote? A pergunta é: quem é este? Os fariseus diziam uma coisa, os próprios discípulos diziam outra coisa, mas Pedro dá uma resposta: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ao entender quem é Jesus, ao compreender o seu senhorio, o seu poder, a sua centralidade, então todas as outras coisas são redimensionadas, inclusive do ponto de vista do valor. Talvez tenha sido isso que essa mulher tenha visto e entendido, mas os outros ainda não. Prova disso é que Jesus diz: esta boa ação para comigo foi boa, porque ação aos pobres é necessária. Mas Jesus diz uma coisa: eles sempre existirão. Então vocês sempre poderão fazer o bem, e deveis fazer o bem. Não quer dizer que a boa ação para com Cristo exclui a boa ação para com os necessitados. Mas o que Jesus quis dizer é: eu estou aqui por pouco tempo, e esta mulher está entendendo isso. Talvez seja a última passagem por esta casa, e esta mulher está entendendo isso. Então, o valor da presença de Jesus nessa casa é tão grande para ela que ela quer fazer alguma coisa por ele. E olha como é que Jesus reconhece essa alguma coisa que ela pôde fazer por Jesus. Ele diz no versículo 8, ela fez o que pôde. Antecipou-se. E aí usa uma expressão que a gente fica olhando para ela: nossa vida, como é que pode? Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Naqueles momentos, naquela época, essa questão do embalsamar, essa é uma cultura extremamente pagã. O embalsamar significa colocar ervas finas nos corpos para que eles possam ter o benefício do perfume, do cheiro, das coisas na pós-vida, vamos dizer, naquilo que as culturas, nós temos culturas que incentivam ou defendem reencarnação, nós temos culturas que defendem aniquilacionismo, nós temos, enfim, muitas culturas. E essas ervas finas, essas coisas, são usadas nas culturas para isso, para erroneamente dizer que a pessoa levará para a eternidade aquele benefício, vamos dizer assim. Mas o que está acontecendo aqui? Jesus usa uma palavra, ungir. O que está acontecendo aqui está mais relacionado àquilo que nós lemos no começo do culto, que o óleo, quando desce pela barba de Arão, do Salmo 133, aquele conceito do sacerdócio, da autoridade, do poder, vai, através da centralidade da ação de Deus, vai se espalhando e vai virando comunhão, vai virando alegria, paz, é o que o Salmo 133 diz, né? E agora, Jesus está dizendo, esta mulher, sem perceber, sem que seja percebido por todos, esta mulher está derramando sobre mim a sua maior riqueza, e todas as vezes que se falar de mim, a boa nova, aquele que veio para ser o profeta, ser o sacerdote, para ser o rei dos reis, se falará que um dia uma mulher
esteve em uma casa e derramou a sua riqueza, e isso foi reconhecido como uma unção para a sepultura. Provavelmente, o que Maria viu é que aquele homem que estava ali, o Filho de Deus, em breve morreria assim. Estar em Betânia tinha um sentido nessa cidade chamada Casa de Tristeza, porque seria tristeza para todos eles. Mas depois da tristeza viria a alegria. O sol nascente da justiça se levantaria para, depois de uma noite escura e difícil, depois de um tempo de dor e de pranto, renasceria, se levantaria, ressurgiria a esperança. Todos estão tentando matá-lo. O lugar em que ele está é um local difícil. A mulher quebra o vaso, os discípulos não entendem, mas Jesus diz que faz sentido. Quando parece não haver nenhum sentido, Jesus diz, tem sentido o que ela fez. E essa é a linha que eu quero começar a aplicar. Meus irmãos, esta mulher pode nos ensinar coisas que talvez até hoje ainda não tenham sido perfeitamente entendidas. Eu vou tentar colocar 3 ideias. Uma delas é, quando conhecemos a Jesus, quando o conhecemos, ele se tornou para nós o maior valor. Quando conhecemos a Jesus como o Filho de Deus, ele se tornou para nós aquele valor que nós podemos trocar qualquer coisa na nossa vida por ele. Quando Jesus se tornou o nosso Redentor, ele passou a ser o alvo do nosso culto, porque isso vai determinar uma série de ações. Se o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida, for o nosso Senhor, então a adoração a Ele não é um ato nobre da nossa parte. Antes de ser um ato nobre da nossa parte, é uma obediência. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo seria entregue para que todas as coisas convergissem a Ele. Se Jesus Cristo é o nosso maior valor, se Ele é o nosso maior bem, se Ele é a nossa maior riqueza, me responde, isso deve ou não deve influenciar a valorização dos nossos bens? Se Jesus Cristo é o maior valor, então, se Ele é a nossa maior riqueza, então, existem outras riquezas que nós queiramos mais do que Ele? Alguns dos discípulos não entenderam o que a mulher fez. Talvez alguns do cristianismo atual não entendam o que ela fez. Mas o que ela fez foi demonstrar que a riqueza do seu nardo puro, que o valor que ela tinha ali, não fazia sentido fora de Cristo. Não fazia sentido ela colocar aquele vaso debaixo do braço e ir para a sua casa e achar o mercador que lhe desse o recurso, o valor que aquele perfume valeria. Para aquela mulher, entregar a Jesus era mais importante. Para aquela mulher, Jesus era mais importante que o nardo. Para aquela mulher, estar com Jesus era mais importante. Para aquela mulher, chegar até onde ele estava e oferecer a ele alguma coisa inesperada, claro, era mais importante. O mais importante ela fez. O que ela poderia fazer, ela fez. Demonstrar publicamente a sua adoração. Ela fez. Pronto, eu acho que aqui tem a primeira ideia.
Todos aqueles que já consideram Jesus o maior valor, sempre o adorarão. Ainda que sejam combatidos, ainda que o que eles estiverem fazendo para Jesus seja questionado, ainda que as suas ações sejam incompreensíveis para a maioria das pessoas, as pessoas que entregam-se, consagram-se, reconhecem que Ele é o objeto do culto, que nós o adoramos de verdade, essas pessoas dormirão em paz. Essas pessoas sempre descansarão na sua fé. Essas pessoas sempre entenderão que fizeram o que é certo. Todos murmuraram, todos disseram que ela estava errada, mas Jesus disse, ela praticou a boa ação. Pronto. Daqui vem a minha segunda ideia. Quem diz o que é uma boa ação é Deus. É Ele que determina o valor das nossas obras. É Ele que diz, faz o certo, dessa maneira faz o certo, dessa maneira também está fazendo o certo. É a sua palavra. A sua palavra, ela nos mostra, ela valida as nossas ações. E Jesus validou a ação dessa mulher. Se Jesus validou a ação dessa mulher, então a palavra de Deus precisa validar as nossas ações. Nós não podemos achar que nós damos os valores das nossas ações a elas. É um risco e as Escrituras dizem que tudo o que nós devemos fazer precisamos colocar sob o escrutínio das Escrituras. Então, irmãos, as Escrituras, elas são riquíssimas em mostrar como é que deve ser a nossa vida. Que nós precisamos buscar a Deus e a sua justiça e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então aí tem uma possibilidade de erro e uma possibilidade de acerto. Todos aqueles que buscam a Deus e a sua justiça, todas as coisas que eles necessitam lhes serão acrescentadas. Mas todos aqueles que buscam as coisas e não buscam a Deus e a sua justiça, é muito provável que, primeiro, as coisas que eles mais buscam não encontrarão e provavelmente ainda terão uma reprimenda da parte de Deus, uma correção da parte de Deus, como dizendo, por que não confiou em mim? Por isso a vida do cristão está sempre entre o errar e o acertar. As Escrituras nos mostram como nós acertamos e como nós erramos. As Escrituras nos mostram que Deus é digno da adoração, que primeiro vem a adoração, depois vem os outros valores. Eu estou falando de Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando a adoração está em primeiro lugar, o Senhor, na sua graça, diz a palavra de Deus, trabalha para os seus de tal maneira que aos seus amados Ele dá até enquanto eles dormem. Algumas pessoas, ao entenderem isso, têm descanso para as suas almas. Porque muitos nos dias atuais passam a sua vida inteira buscando o valor, querendo aumentar o seu vaso de nardo e colocando mais um pouquinho, mais alguns miligramas, enchendo o seu vaso, fazendo do seu vaso o seu tesouro. E muitas vezes até conseguindo, aumentando em muito o seu tesouro. Mas a palavra de Deus também diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Tem gente sendo um sucesso em todos os seus empreendimentos da vida, mas lá no final não tem adoração. Lá no final tem um vaso sendo cheio de algum perfume extremamente precioso, que vai valer sim uma grande fortuna um dia. A minha pergunta é, vai quebrar o vaso no final? Vai quebrar o vaso de alabastro para adorar a Deus no final? Ou está criando ou fazendo para si uma fortuna para em determinado dia demonstrar que correu atrás do vento, correu atrás do nada e fez uma grande fortuna, mas não fez a boa ação? Essa é a terceira ideia.
O que é que nós fazemos com os nossos recursos? Para que é que nós temos os nossos recursos? O que é que pode ser feito através daquilo que Deus nos deu? O que é que pode ser feito com aquilo que veio dele? Porque se nós não conseguimos nada, se nós não temos força por nós, assim como o povo não tinha força para ser liberto, assim como o povo não tinha condição de produzir pão, o maná tinha que vir do céu. Assim como o povo não tinha condição de se dirigir à terra prometida por si só, a não ser que ele fosse guiado por Deus. Olha, se tudo vem de Deus, então por que é que Deus está dando os vasos de alabastros cheios para todo mundo? E eu quero fazer uma aplicação final. Meus irmãos, com isso ninguém está querendo dizer que você tenha que quebrar sua propriedade, que você tenha que entregar todo a sua subsistência. Não é isso. Nós não somos dessas igrejas que fazem lavagem cerebral na cabeça das pessoas para tomar tudo o que elas têm. Nós não somos assim. Nunca fomos em 500 anos e não seria agora que seríamos. Nós não somos das igrejas que saqueiam as pessoas, porque muitos pregam essa passagem para dizer isso. Dê tudo o que você tem, consagre tudo o que você tem, entregue a sua primazia, porque a palavra de Deus diz que nós temos que dar o melhor para Deus. Nós entendemos que é assim, mas nós entendemos que a primazia, o melhor para Deus, é aquilo que, de acordo com as instruções da palavra, nós devemos fazer. Então, nós temos 2 ou 3 instruções aqui, na palavra. Nós temos as ofertas, que são entregues de acordo com a fé de cada um, com as condições de cada um, e nós temos a fidelidade de manutenção. Então, essa fidelidade de manutenção é considerada pela igreja protestante como a 10ª parte, o dízimo. Então, nós não queremos e nunca deveremos invadir o bolso de ninguém. As propriedades de cada um são de cada um. Administremos cada um de nós as nossas propriedades. Ninguém está sendo constrangido a absolutamente nada. Mas aquilo que é a nossa prática de ordem, a nossa prática mínima de ordem, bom, essa mulher pelo menos parece que deu uma demonstração de que ela considerava Jesus tanto que ela se alegrava em fazer esta oferta aqui. Então, o que pode ser aplicado aos nossos dias, meus irmãos, é que nós, olhando para as Escrituras, vemos que houve alguém que considerou Jesus um valor maior aos seus valores e considerou entregar, ofertar a Ele o que tinha, o que pôde. E essa é uma relação que não se pode perder. O que é que nós podemos ofertar, entregar, consagrar ao Senhor? O começo de tudo, antes de tudo, ninguém oferta ou entrega alguma coisa ao Senhor se antes o seu coração não estiver nele. E essa mulher parece que demonstrou isso. Então, a primeira coisa me parece ser a vida, o ser humano mesmo. Nós estamos no Senhor Jesus Cristo, nós consideramos a Ele o maior valor, de maneira que entendemos que Ele é quem nos enriquece. As nossas práticas de fidelidade ao Senhor, elas são o quê? Elas são um ato de bondade da nossa parte ou elas são uma resposta ao que as Escrituras dizem? A nossa fidelidade dizimal é porque nós queremos mais de Jesus para nós? Ou ela é uma resposta àquilo que nós já temos recebido dele? Essas concepções parece que essa mulher tinha. Eu quero finalizar convidando os irmãos a refletirem sobre essa ação. Ninguém entendeu por que ela fez isso, mas Jesus entendeu. Porque ele era para essa mulher o maior valor. Porque para essa mulher importava mais a opinião dele do que dos outros. E para essa mulher, o que ela fez a ele era adoração. Mas para a maioria dos outros era um equívoco.
um desperdício, eles chamaram. Na sua relação com Deus, o que precisa determinar as práticas é a palavra dele. Não podem ser as pessoas, não pode ser a cultura e não pode ser nem a ideia de valorização de bens. Mas deve ser a sua palavra. Se Jesus é o maior valor para nós, então nós compreendemos que nem nós mesmos temos valor e nem as nossas coisas. E que tudo o que fizermos para o Senhor Jesus ainda será pouco. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, para que isso norteie, inclusive, as nossas ações, a nossa fidelidade. Essa é a melhor maneira de mostrar quem é o nosso Deus. Compreendendo a Jesus Cristo como o valor que Ele tem. Fechemos nossos olhos e oremos. Nosso Deus, olhando para a Tua palavra, parece que só o Senhor entendeu o que essa mulher estava fazendo. Em meio a tantas dúvidas, em meio a indignações e em meio a frustrações, ela apresentou a sua adoração. O que ela pôde, ela entregou. O que ela tinha, ela deu. E o que ela recebeu foi a honra que nenhum dos outros recebeu. Senhor, que a Tua palavra continue a ser o centro das nossas vidas, para que Te adoremos como o centro de tudo. Tem misericórdia de nós. Faz com que nossa adoração seja sempre para Ti. Para que o melhor da nossa entrega também seja a adoração. Para que a nossa ação seja fazer o que está ao nosso alcance, como ela, o que pôde para Ti. Nós não temos bálsamo, não temos óleo para ungí-lo, porque o Senhor não precisa disso. O Senhor já o é. Mas nós temos o culto. Somos a Tua igreja. Já não estamos no tabernáculo e também não estamos no templo, mas fazemos parte da Tua igreja que Te adora, que Te engrandece, que Te cultua e que dá testemunho de Ti. Esta é a nossa oração, que o Senhor nos dê da Tua graça para que nunca nos esqueçamos que o que fazemos, o Senhor vê. Mesmo que sejamos questionados, mas o que fazemos segundo a Sua palavra, o Senhor se agrada, o Senhor vê. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.